tudo bem? A paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a mais uma programação da AD Cairóis, uma igreja bíblica, uma igreja abençoada, localizada na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca, cidade do Rio de Janeiro. Nosso pastor-presidente é o pastor Marco Ribeiro, nosso vice-presidente, pastor Reinaldo Mendes, e será um prazer receber você em nossa igreja para nos fazer uma visita. Com certeza absoluta, a tua vida será edificada e será uma alegria muito grande cuidar de você e de toda a sua família. Conheça as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Spotify e temos este canal abençoado no YouTube. Se você ainda não é inscrito, quero convidar você, se inscreva no canal, ative as notificações para receber então todas as novidades que nós postamos por aqui. Hoje é dia de nós cultuarmos ao Senhor. Hoje é dia de vitória, é o nosso culto da vitória online, e eu tenho a certeza absoluta que enquanto nós estivermos cultuando aqui, Deus já está operando na tua casa, na tua família, nos teus projetos e nos teus sonhos. Vamos orar? Vamos iniciar falando com Deus, pedindo a misericórdia e a graça dele para as nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio e oportunidade que temos de estarmos aqui juntos pelo canal do YouTube, pelo Facebook, proclamando a Tua palavra, cultuando ao Senhor neste culto da vitória online. Ó Pai, nós já queremos Te apresentar cada vida, cada família representada, cada um que neste momento acompanha conosco este culto, que assiste a este vídeo, celebrando a vida, celebrando o Senhor, dizendo que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor é tudo que nós precisamos para sermos felizes. Abençoa cada um, Senhor. Usa a cada um que irá ministrar louvor, a palavra, a oração, e que o Teu nome seja glorificado pelas bênçãos que serão contadas, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. E neste culto nós queremos te convidar também para louvar ao Senhor. E para isso vamos convidar o Ministério de Louvor AD Cairóis para trazer uma mensagem cantada abençoada. Vamos lá, louvor abençoado. Façam aquilo para o que vocês foram chamados. Adorem ao Senhor. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus prepara.
teu reino, buscamos tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Oh, yeah. O céu já está sobre nós. Aleluia. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu já está nesse lugar. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez
sempre. Amém. Eu venho no poder e tua é a glória para sempre. Aleluia. Aplauda o Senhor. Ele é digno de nosso louvor. Amém. Aleluia. Muito bem, é sempre muito bom louvar ao Senhor. Eu sou Avelino Ferreira e convido você a continuar louvando ao Senhor, agora através dos nossos dízimos e ofertas. Abra sua Bíblia, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós fazemos os dízimos e ofertas não com a ideia de que Deus irá nos retribuir, porque Deus não deve nada a nós. Ele é Criador e nós somos criatura. Nós que devemos a nossa vida ao nosso Deus. Todavia, para que essa obra de Deus continue, para que a igreja AD Kairos continue pregando a palavra sadia do Senhor, nós precisamos dos dízimos e ofertas. Se você quer contribuir com essa obra, nossos dados bancários estão aparecendo agora para você na sua tela. A sua contribuição é muito importante para que nós mantenhamos a porta da AD Kairos aberta para receber mais e mais pessoas e para continuar pregando e espalhando a palavra de Deus. Vamos agora orar pelos pedidos de oração e também pelos dízimos e ofertas entregues por vocês para a nossa igreja. Senhor Deus amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por cada irmão que pôde contribuir com essa obra. Pai, continua abençoando, guardando e que nada falte na casa desse irmão. Que a prosperidade bíblica esteja na casa dele. Senhor Deus amado, para o irmão que não pode contribuir, também continue protegendo, guardando, Senhor, abrindo portas de empregos, Pai, abrindo novas oportunidades de negócio, Senhor, abrindo, Senhor, entrando com providências na vida desse irmão. Pai querido Deus amado, te pedimos por cada pedido de oração feito pelos da tua casa, Senhor. Deus querido, entra em cada pedido, Senhor, pedido por curas, pedido por libertação, Senhor, pedidos por processos na justiça, pedidos por empregos, pedidos por estudo, Senhor. Esteja com cada um dos irmãos, Senhor. Responde, Senhor, as nossas preces, as nossas orações. E responde com a tua vontade, Senhor, que é excelente, que é muito melhor e muito maior do que tudo aquilo que nós podemos pensar para nós, Pai. Deus querido, te agradecemos pelo Senhor ser o Senhor de nossas vidas. Pai, continuamos, Deus Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados e engrandecemos e louvamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de entrarmos na palavra, não podemos esquecer dos nossos avisos. Dia 12 de dezembro, este sábado agora, teremos o último Soma Meet do ano, o encontro da juventude AD Kairos. Então, se você tem entre 0 e 200 anos, você é jovem o suficiente para participar do Soma Meet. Esteja conosco a partir das 18 horas, este sábado, dia 12 de dezembro. Louvor, adoração, palavra e confraternização com a juventude AD Kairos. No dia seguinte, dia 13 de dezembro, teremos uma apresentação lindíssima do coral de crianças, adolescentes e jovens, Coral Encanto, na igreja AD Kairos, a partir de 9h30 da manhã, domingo, dia 13. Não falte para você ouvir louvores ao Senhor que vão encantar seu coração sem sombra de dúvidas. E dia 20 de dezembro, não perca, teremos o musical Príncipe da Paz, o musical do grupo de louvor AD Kairos,
que também louvará ao Senhor nosso Deus e também encantará o seu coração. Não falte, participe da comunidade AD Kairos. Esta noite eu gostaria de contar, ou melhor, recontar a parábola do filho pródigo. Para isso, pegue sua Bíblia. Leremos Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus está falando neste momento. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se ele, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Regozijar-se significa que eles fizeram uma grande festa. Eles mataram ali um boizinho, né? E estavam ali comendo e se fartando, celebrando o retorno daquele filho que era pródigo, que foi pródigo. Mas a história não para por aqui. Ela continua, porque tem outro filho na jogada. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Essa é a última de uma sequência de 3 parábolas de Jesus, todas as 3 com a mesma temática. A primeira, ele fala sobre as ovelhas perdidas, né, que ele abandona 99 para buscar aquela que se perdeu. A segunda é da dracma perdida, a mulher que perde a dracma e varre a casa, acende a candeia, ou seja, acende ali a luz, né, uma vela, e procura pela dracma que estava perdida. E a última é realmente a do filho pródigo.
Por que que são parábolas? Parábolas são pequenas narrativas que Jesus usa. Normalmente elas não têm nome, não é nomeada a pessoa, né? Ou seja, o filho pródigo, né? Ele fala: um homem tinha 2 filhos, uma mulher havia perdido uma dracma, um pastor perdeu sua ovelha. Ele nunca fala que o nome do pastor é João, que o nome da mulher é Maria, nada disso. A única parábola onde é citado o nome de alguém é a parábola do rico e o Lázaro. Mas são pequenas narrativas que têm como intuito passar valores e princípios segundo a palavra de Deus. Esse é o objetivo da parábola. E por que que Jesus não falava diretamente? A temática que ronda todas essas 3 parábolas são justamente a questão de salvação, arrependimento, encontrar-se com o Senhor. Por que Jesus não chega ali na hora e fala assim: olha, pessoal, o importante é que vocês se arrependam, que vocês venham até Jesus, venham até mim, e aí sim vocês vão estar salvos, e quando vocês estiverem salvos, o Pai fará uma grande festa nos céus por vocês. Ele poderia ter dito isso, porém, ele estava ali cumprindo as Escrituras. Quando a gente volta um pouquinho, ler em Marcos, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E aqui é um trecho muito importante do porquê Jesus fala por parábolas. A salvação, embora Deus queira que todos se salvem, ele tem toda a consciência que tem as pessoas que não se salvarão. E aqui ele está falando para os fariseus da época, para as pessoas ultralegalistas que haviam naquela época. Ele fala: olha, nem todos aqui vão chegar ao arrependimento e salvação. Por isso, eu vou falar com vocês através de parábolas, para que eles vendo, vejam e não percebam, para que eles ouvindo, ouçam, porém não entendam. Mas a vocês, diz o próprio Senhor Jesus, a vocês é dado o poder da interpretação. E graças à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, esse mesmo poder de interpretação das parábolas de Jesus chega até mim e até você. Glória a Deus e graças a Deus por isso. As 3 parábolas, elas têm uma estrutura muito semelhante. Eles falam sobre algo que se perdeu. No caso do pastor, perdeu a sua ovelha. A mulher, a sua dracma. E o pai perdeu esse filho. E depois ele fala sobre um momento de encontro, um momento de busca e encontro. E na sequência do encontro, há sempre uma festa. Há sempre uma festa. O pastor se alegra com os seus amigos. A mulher, depois de encontrar a dracma, ela vai e também se alegra com as amigas. E o pai se alegra ali com os criados, né? Há música e dança naquele local. Então a estrutura é: primeiro a perda, depois a busca e encontro, e finalmente a alegria pelo encontro sobre aquele que estava perdido. A temática dos 3 apontam para uma única direção. Olha, há pessoas que estão perdidas nesse mundo. Elas não sabem onde está a salvação. Elas não sabem encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Deus continua buscando por ela e Deus deseja que a salvação chegue a cada uma delas. Sempre que uma pessoa conhece Jesus, que ela aceita o Senhor como seu único e verdadeiro Salvador, para Deus há uma grande festa. É uma grande festa para aquele pecador que se converteu e encontrou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E no mundo moderno que nós vivemos, talvez fique um pouco estranho essas histórias. Por que um pastor, embora ele tenha 99 outras ovelhas, ele se alegra e faz ali uma festa, convida os amigos, porque ele achou uma ovelha? Por que uma mulher ela fica tão preocupada porque perdeu uma dracma, e depois que ela acha a dracma, ela faz uma grande festa? E por que um pai que perdeu um filho que, por própria conta dele, daquele filho, se perdeu, ele pediu o dinheiro, ele gastou o dinheiro com meretrizes, como diz o irmão mais velho, por que esse pai se alegra quando esse filho volta? A primeira, a questão da ovelha, a ovelha é o sustento do pastor. Precisa daquela ovelha para a sua própria vida. Então, quando ele acha aquela ovelha, existe ali a continuidade da própria existência, da vida daquele pastor.
A mulher, quando ela perde a dracma, para terem uma ideia, equivale a 1 dia de trabalho, né? Lembra, em outra parábola, Jesus fala sobre as pessoas que eram combinadas, né, ganhar uma moeda pelo trabalho, né, e conforme as pessoas trabalharam menos, ganharam a mesma coisa daqueles que trabalharam muito, né? Então, outra parábola sobre esse tema, uma dracma é exatamente 1 dia de trabalho. Para os tempos antigos, é muita coisa, tá? Quando a gente fala ali na época de Jesus, já existia o denário. Algumas vezes você vai ver o denário. O denário era uma moeda romana e dracma era utilizada ali pelo povo hebreu. Embora o dracma já venha de uma cultura helênica, seja da Grécia, mas realmente ele era usado ali pelo povo hebreu. O denário ele custava um pouco mais do que um dracma, mas um dracma era ali, no mínimo, 3/4 do denário. Equivaleria a 1 dia de trabalho de uma pessoa. Para ter uma ideia, em dinheiro da época, um denário você compraria 8 quilos de pães na época. É muita coisa para alguém. Então você imagina você perder 8 quilos de pães, sendo que a sua alimentação é basicamente essa, né? Então a grande alegria daquela mulher vem em parte porque ela achou ali 1 dia de trabalho inteiro que ela achava que tinha perdido. Então, nesse momento, a gente pode achar, é claro, a resposta prática, né, pragmática, de por que as pessoas estavam tão preocupadas em procurar uma ovelha ou aquele dracma, mas é óbvio que isso busca não o sentido de fica procurando moedinha dentro de casa. Não é esse o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus é alguém que estava perdido encontrou o Pai. E há uma grande festa no céu. Mas a gente também tem um sentido prático da coisa. E só que especificamente, hoje, eu gostaria de trazer a história sobre o filho pródigo. Você não sabe o que é pródigo? Pródigo significa aquele que dissipa os bens, que gasta mais do que necessário, um gastador, um esbanjador. Ou seja, é o cara que gasta todo o dinheiro que tem, inclusive aquele que não tem. Isso que é uma pessoa pródiga. Mas eu trago aqui um ponto importante. Quem deu o título à mensagem não foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos nós, através das traduções bíblicas, né, foram se acrescentando pequenos títulos que aparecem normalmente ali na parte superior da Bíblia, fazendo uma espécie de divisão do texto. É interessante, né, para trazer uma temática, é legal porque a gente consegue separar. Então até aqui ele falou sobre tal coisa, daqui para baixo ele vai falar sobre outra coisa, mas não é bíblico. Tá? Quando Jesus falou, ele não falou: atenção, vou contar a parábola do filho pródigo. Não, ele começa, um homem tinha 2 filhos. E a parábola do filho pródigo, ela também tem outros nomes, dependendo da tradução da Bíblia que você tem. Em alguns momentos, ela é chamada da parábola do filho perdido. Tem 2 nomes que eu gosto muito e eu acho que eles são mais corretos para essa parábola. Uma, a parábola do pai misericordioso, e o segundo, a parábola dos 2 irmãos. Eu, Avelino, particularmente prefiro esses 2 últimos nomes. A parábola do pai misericordioso ou a parábola dos 2 irmãos. E para falar sobre essa parábola do filho pródigo, eu gostaria de dividi-la em 3 pontos principais. Os 3 pontos são exatamente os 3 personagens envolvidos na parábola: o filho pródigo, o pai e o irmão. Começando agora pelo filho pródigo. Primeira coisa, antes da gente entrar sobre essa parábola do filho pródigo, a gente tem que imaginar o contexto que se vivia na época. O contexto da época, uma sociedade patriarcal extremamente rígida. Ou seja, o pai, o patriarca, ele era o detentor de todo o poder dentro da família. O segundo na linha de comando era, de fato, o primeiro da sucessão, que era o filho mais velho. Esses 2 eram quem mais mandavam na casa, mas sendo que o pai, né, tinha que ter respeito de ambos os filhos. Então, a primeira coisa que chama atenção é que quando o filho mais novo, o filho mais moço, chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança,
isso é um desrespeito tremendo para a sociedade da época. Porque a herança, ela acontece quando? Exatamente quando o patriarca ali morresse. Então, o que aquele filho estava falando para o pai é que, olha, eu já não me importo mais com a sua vida. Me dá a parte da minha herança que eu quero o meu dinheiro. Imagina o absurdo que na época isso deve ter sido. Agora, vamos chegar aqui. Como é que a gente traz isso para os dias de hoje? Deus nos deu algo tremendo. A salvação. Se você, eu vou tentar colocar no card aqui em cima, não viu quanto custa a sua salvação, veja esta pregação aqui de cima, que vai ver que o custo da salvação foi caríssimo. O Criador do universo teve que vir a esta terra, morrer, sofrer e morrer por mim e por você. Logo, nós tivemos uma graça que ela é incrível e é absurdo que tenha sido nos dado. E quando a gente transporta a ideia do filho pródigo para hoje, é que nós, enquanto filhos de Deus, estamos abrindo mão dessa nossa herança que nós temos com Ele para viver as vindas do mundo. Quando nós vivemos no mundo, o que nós estamos falando é, olha, Deus, me dá a minha parte e deixa que eu vou gastar, que eu vou fazer o que bem quero, o que eu bem entendo. Eu sei da minha vida, eu vou viver como eu quero. Nós somos os filhos pródigos de hoje. Esses exemplos, eles não estão na Bíblia para a gente achar que isso é uma coisa do passado, isso é uma coisa que é referente a outra pessoa e não a mim. Todos nós podemos ser o filho pródigo. Nós somos pecadores, a nossa natureza pecaminosa ainda está em nós. E nós temos que tomar cuidado, pedindo sempre a Deus, Deus, não me deixa ser esse filho pródigo. Não me deixa eu pedir a herança que eu tenho e gastar nesse mundo, porque eu quero estar contigo. Eu não quero gastar a minha salvação, porque eu dependo de você, Senhor. Mas todos nós podemos ser esse filho pródigo. Todos nós podemos desrespeitar o nosso pai e falar, pai, me dá o que é meu e deixa que eu vou viver a minha vida. E esse filho pródigo, como em várias coisas que a gente pode ver na vida, ele resolveu viver a vida regalada. Ele resolveu ostentar. Ele pegou tudo aquilo que tinha, devia ser uma boa herança, uma boa parte que ele tinha, e resolveu que ele ia gastar. Gastou com mulheres, gastou com comida, gastou com bebida, e não se preocupou em poupar, não se preocupou em investir, viveu como se literalmente não houvesse amanhã. Mas, infelizmente, ninguém sabe quando vai morrer, ninguém sabe quando vai deixar esse mundo, e esse garoto também não sabia quando ia deixar esse mundo. E ele gastou absolutamente tudo que ele tinha, não sobrando mais nada. Quando não sobrou mais nada, para azar dele, ainda veio uma grande fome naquele país. Ou seja, ele não tinha nada e ninguém iria lhe dar absolutamente nada. Porque, afinal de contas, as outras pessoas deviam pensar assim, é melhor eu guardar o que é meu, não vou gastar com alguém que eu sequer conheço. E aí esse menino, ele foi trabalhar ali numa pocilga, certo? Um local onde tinha porcos. E em determinado momento, Jesus fala que ele estava com tanta fome, tanta fome, tanta fome, que ele tinha vontade de comer aquela comida dos porcos. Lembrando que nós não tínhamos ração na época. A comida dos porcos era realmente ali aquela lavagem, como a gente conhece. Algo que nenhum de nós gostaríamos de comer por livre e espontânea vontade. Ele estava numa situação ali de desespero total e ele começou a desejar aquela comida, mesmo que seja uma coisa que só servisse aos porcos. E ali ele caiu em si. A própria Bíblia diz, olha, naquele momento ele caiu em si. Falou, olha, eu tô aqui desejando comida dos porcos, mas na casa do meu pai, lá na casa do meu pai, todos os criados comem e bebem. Eles nem filhos são, mas comem e bebem. Então ele caiu em si no pecado que ele havia cometido. Naquele momento ali, o coração dele estava quebrantado. Ele entendeu que aquelas atitudes
atitudes que ele tinha tomado, viver a vida conforme ele bem queria e entendia, não tinham produzido bom resultado. Ele lembrou que havia a casa do Pai. Quando eu digo a importância de nós pregarmos a palavra, é que para as pessoas da nossa época saibam que a casa do Pai está ali, de portas abertas. Eu não falo de uma igreja específica, eu falo do nosso Senhor, para estar sempre aberto para receber os seus filhos em seus braços e que eles também alcancem a salvação. E aquele menino, então, pega e volta para a casa do pai dele. Percebam que ele está ali arrependido do que ele fez. Percebam que ele não quer nem mais ser chamado de filho daquele homem. Ele fala, olha, me trata como se fosse um dos empregados, porque eu pequei contra o céu e diante de ti. Ele volta, e quando ele volta, essa pessoa que, por livre e espontânea vontade, tinha pedido para viver a vida como bem quis, tinha sofrido as consequências do pecado que cometeu e se arrependeu do pecado que cometeu, ele então encontra o nosso segundo personagem, que é o pai. Vamos falar sobre o pai. O segundo personagem é o pai. E o pai talvez seja o personagem mais fácil de identificar quem ele é no mundo espiritual. É o nosso pai, de fato, Deus. É interessante que a passagem da Bíblia diz o seguinte quando ele ressurge. A primeira vez, ele está lá no momento da partilha, e a segunda vez, quando aquele filho pródigo, agora arrependido, está retornando para casa. Lá em Lucas 15, versículo 20, diz assim, e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Eu acho que talvez essa é a parte mais linda que tem nessas três parábolas. Porque é um pai que, de longe, ele vê o seu filho arrependido, vê o seu filho numa situação precária, e nem sequer espera que aquele filho chegue perto dele. Ele já sai correndo para abraçá-lo. É interessante, eu tenho 2 filhos, a Mariana e o Miguel, e quando você é pai, você consegue perceber neles os sentimentos que eles estão tendo naqueles momentos. Nas idades que eles têm hoje, ainda são muito jovens, então eu consigo ver quando eles estão tristes, quando eles estão com dúvida, quando eles estão nervosos, enfim. Você consegue ler o sentimento das crianças, ler o sentimento dos seus filhos. E eu sou um mero mortal, uma criatura de Deus. Imagine o Todo-Poderoso, o Onisciente, aquele que antes da palavra chegar na sua boca, ele já sabe qual é a sua petição. E depois, na sequência, ele não só lê aquele filho chegando ainda distante, ele corre para abraçá-lo. E aqui tem uma mensagem que a gente tem que ter que é muito importante para nós. Você que tem o seu filho que ainda não conhece Jesus, ou que conheceu Jesus, mas resolveu se tornar o filho pródigo. Você que tem o seu marido, a sua esposa, que ainda não conhece o Senhor Jesus, jamais perca a esperança. A esperança é a nossa fé que Deus pode todas as coisas. A sua obrigação é pregar a palavra de Deus para ele, para ela. Mas quem vai convencer do pecado é Deus. Não force a barra, mas também nunca pare de falar de Deus. E tenha sempre a esperança, porque um dia, talvez seja o dia que você menos espere, o Senhor entrará no coração daquela pessoa que você tanto deseja, ele se converterá, se arrependerá dos pecados e voltará para o Deus Pai. Jamais perca a esperança, porque você tem o Deus que transforma, o Deus que cura, o Deus que pode todas as coisas. Pelo mais adversa que esteja a situação, o Senhor pode entrar na vida daquela pessoa e mudar toda a história dela.
Aquela pessoa que talvez você ache, olha, esse não tem mais jeito, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, e ele não entendeu ainda a palavra de Deus, não entra na mente dele a palavra do Senhor. Deus continua trabalhando nela. E tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã, que um dia ele vai se entregar ao Senhor Jesus. Eu trago a experiência que eu vivi na Cristolândia, ali de Madureira, com várias pessoas em situações de ruas e pessoas viciadas em drogas. E não falo de drogas leves, digo drogas pesadíssimas, como a cocaína e o crack. Talvez você, ao encontrar essas pessoas numa cracolândia da vida, você fala, olha, esse aí não tem mais jeito. Mas eu vi, por experiência própria, como Deus transforma. Como Deus entrou na vida de não uma, duas, mas várias pessoas ali, dentro da Cracolândia, resgatou elas da Cracolândia através da palavra de Deus e transformou a vida delas. Pessoas que antes eram dependentes do crack e agora são servos do Altíssimo. Pessoas que eram verdadeiros esqueletos humanos e hoje são casadas, hoje são missionários, hoje pregam a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, porque Deus, quando te vê distante, aquele coração arrependido, ele não fica parado, ele corre ao encontro e abraça aquele que tanto precisa, aquele que se arrependeu e aquele que será salvo, assim como eu e você. E quando esse pai encontra o filho, diz aqui a palavra de Deus que ele não simplesmente, não só corre atrás do filho dele. Ele abraça, beija. E imagina que o estado do filho devia ser um estado deplorável. Ele estava literalmente morrendo de fome, né? Porque ele desejava comer a comida dos porcos. Então ele chegou naquela situação decadente para o pai. E o pai abraçou, beijou. E logo o filho começou a dizer, olha, eu não sou mais seu filho. Eu não sou nem digno de ser chamado de seu filho. Me perdoa, pai, mas olha, eu não sou nem mais seu filho. E o pai não deixa nem ele terminar a história dele. Ele fala, não, vai lá, vamos arrumar esse filho, calça os pés dele, calça esse menino, bota uma roupa nele, bota um anel no dedo dele. E não só isso, mata um novilho, porque hoje há uma grande festa no céu. Esse garoto que estava perdido se arrependeu dos pecados dele e voltou ao Pai. Glória a Deus, aleluia! Há uma grande festa no céu quando uma pessoa que está no mundo se arrepende e se volta ao Senhor. O que Deus está dizendo é, a cada momento que alguém levanta o braço e diz, eu aceito Jesus como meu único e verdadeiro Salvador, há uma grande festa no céu, porque o nome daquela pessoa é escrito no livro da vida. Quando chegar o momento dela partir, ou se Jesus retornar antes disso, ela encontrou a salvação. E será salvo, virá na eternidade junto de Deus Pai. E isso é um motivo de nos alegrarmos. Por isso, quando alguém na sua igreja levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus Cristo, aplauda, grite, faça uma festa, porque é uma festa no céu, porque aquela pessoa se converteu. E voltando lá para o contexto histórico, matar um novilho era uma grande coisa que estava sendo feita ali. Tá? Lembra que naquela época não tinha supermercado, né? Muito menos congelados. Então, hoje, pra gente, lógico, né? O preço da carne não está barato, mas, vamos dizer, é relativamente fácil. Você vai até o mercado, né? Compra ali carne, existem vários cortes de carne, desde o mais caro até o mais barato, mas você compra ali a sua carne e vai comer a sua carne. Naquela época, não existia frigorífico, não existia modos de você armazenar a carne com segurança. Então, era raro comer carne naquela época. Então, matar um novilho foi uma grande coisa que aquele pai fez. Mal comparando, é como se tivesse feito uma grande festa nos dias de hoje, né? Você vai em festas de casamentos aí esplendorosas, era o que aquele pai, era o tamanho da festa que aquele pai estava fazendo para o filho dele.
E não só ele mandou matar um novilho, como botou música, botou dança, alegra-se, porque esse filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi encontrado. O pai se alegra quando o filho dele se arrepende e retorna ao lar. Mas ainda temos um terceiro personagem dessa história. O irmão mais velho, ele estava no campo, trabalhando. E quando ele volta, ele se depara com aquela situação de festa ali, ele não entende muito bem o que está acontecendo. Tanto que ele chama um criado, aí pergunta, olha, tô ouvindo aí música e dança, o que está acontecendo? O criado responde, olha, aquele teu irmão, aquele que pediu o dinheiro da herança e foi embora, então, ele voltou aí e teu pai resolveu fazer uma grande festa. E aquele irmão se indignou muito, a ponto de falar, não, junto daquele ali, eu não entro não, que história é essa? Estão comemorando por quê? Ele pediu herança, ele gastou o dinheiro dele com meretrizes. Eu vou compactuar com isso jamais. Jamais compactuarei com isso. E aí entra o bondoso pai mais uma vez. Por isso que eu gosto do título ser o Pai Misericordioso. Porque até para esse filho, quem vai buscá-lo é o pai. O pai sai da festa e vai ter com esse irmão mais velho para conciliá-lo, ou seja, para convencê-lo a entrar na festa que estava sendo dada em homenagem ao filho mais novo que tinha gastado tudo. Trazendo o que está dizendo aqui a palavra, né, o filho mais velho, ele reclama. Olha, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito. Lembra que para o filho mais novo ele tinha matado um novilho, um boizinho. Ele queria só um cabritinho, para alegrar-me com os meus amigos. Mais uma vez, relembrando que carne naquela época não era algo trivial que se tinha todo dia, né? Era algo especial, que as pessoas levavam muito tempo para comer carne. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu não tenho nem um cabritinho. E você deu um novilho inteiro em prol desse meu irmão? E continua a reclamação do filho mais velho. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Um novilho cevado é um novilho gordinho, um novilho cheinho, né? Um novilho cheinho de carne, né? Bom de comer, né? E então, assim, a gente enobrece ainda mais a história do pai, né? Porque ele não mandou matar qualquer novilho. Ele mandou matar um bom novilho, para se alegrar com aquele filho que estava retornando ao lar. E o outro irmão ficou, né, enfurecido. Poxa, mandou matar logo um novilho cevado, um boizinho gordinho? Né? Para mim, você não dá nem um cabritinho. E aquele pai, muito sábio, responde ao filho. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos e regozijéssemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E quem é esse filho mais velho? Assim como nós podemos nos desviar e nos tornarmos o filho pródigo, nós, que conhecemos a palavra de Deus, podemos nos tornar um filho mais velho. Perceba que o filho mais velho, ele acha que ele tem mais direito, né, que ele pode mais coisas pelas obras que ele faz. Ele acha que, por tanto ele trabalhar na obra do pai, logo ele merece algo melhor do que aquele pecador miserável que estava voltando para casa. E isso é um cuidado que todo cristão tem que ter. Para não achar que você pode ser salvo pelas suas obras. Isso jamais acontecerá. Como nós falamos alguns cultos atrás, o que nos salvou foi a graça maravilhosa de Deus. Não tem absolutamente nada que eu ou você possamos fazer que nos leve à salvação. E tanto nós, tanto você, quanto o pior bandido que você tenha em mente ou tenha conhecimento, ambos são alvos da graça de Deus.
um arrependimento sincero do coração de um bandido da pior espécie que você imagine, o conduz à salvação. As tuas obras maravilhosas, seu tempo de trabalho da igreja, as vezes que você pregou, você pintou a igreja, você doou alimentos, doou dinheiro para instituições de caridade, você cuidou bem da sua família, parabéns, essa é a sua obrigação. E você faz isso, você deve fazer isso porque você é grato ao sacrifício que Deus fez. Mas nada disso o conduzirá à salvação. O que esse irmão mais velho está falando? Olha, pai, eu trabalho muito na sua obra e você nunca me deu nada. E o pai fala, olha, pode parar por aí. Tudo que é meu é seu. Você sempre estará comigo. Mas eu, enquanto pai, vou me alegrar também por causa desse aí que estava perdido. Por causa desse pecador miserável nos seus olhos, mas aos meus olhos é meu filho, e eu me alegro porque ele voltou para a minha casa. Glória a Deus por isso. Cuidado que nós temos que ter, porque nós não podemos ser, eu já sou salvo, eu sou cristão, logo eu estou em outro patamar muito superior do que aquele ímpio, aquela pessoa que não conhece, aquela pessoa que nega Jesus como seu Salvador. Você e ele, aos olhos de Deus, são alvos da mesma graça. E a vontade do Senhor é que aquela alma que se encontra perdida também se salve através da palavra. Por isso que você prega, porque você é grato ao Senhor. Aquela graça que te alcançou, você tem que dizer, olha, isso que eu sinto é tão bom. Esse Deus que eu sirvo é tão bom, é tão maravilhoso, que eu quero que mais e mais pessoas cheguem até ele. E é por isso que você deve pregar. É por isso que você deve ofertar, dizimar. É por isso que você deve trabalhar na sua igreja local. É por isso que você realmente deve ajudar instituições de caridade sérias pela sua gratidão pelo que o Senhor fez por você e não porque isso vai te levar à salvação. A tua salvação foi conquistada lá naquela cruz do Calvário e não há nada que você possa fazer para pagar essa salvação. O grande ponto aqui também, que se extrai desse final dessa leitura, é que nós precisamos continuar trabalhando na obra. Perceba bem, vamos voltar alguns versículos para trás e ver como é que foi a repartição dos bens da herança que o pai fez. Quando a gente lê lá do versículo 12, diz assim, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Presta atenção agora no plural que é usado. E lhes repartiu os haveres. Ou seja, naquele momento ali, houve a repartição da herança. Não só do filho mais novo, como também do filho mais velho. Caso tenha algum irmão no meio do caminho, também foi repartido com esses irmãos. Ou seja, naquele momento ali o pai falou, olha, tá aqui o que é seu, tá aqui o que é seu, tá aqui o que é seu. E quando é morto aquele novilho, né, para ter a festa do mais novo, ele é morto pegando parte da herança que cabia ao irmão mais velho. E isso também nos traz uma mensagem importante. Para que outras pessoas alcancem a salvação, nós que conhecemos a salvação, temos que dar uma parte do que é nosso. Nós precisamos nos esforçar, dar algo que nós temos para que outras pessoas alcancem esse evangelho, para que outras pessoas escutem esse evangelho. É preciso que nós demos o nosso tempo para falar da vontade de Deus, para falar da palavra do Senhor. É preciso, muitas das vezes, que nós doemos realmente nossas finanças, nossos recursos financeiros para ajudar igrejas, instituições sérias a divulgar esse evangelho tão glorioso, tão magnífico nas nossas vidas. Você precisa entregar parte do que é seu para que outras pessoas também conheçam essa história de salvação. Jamais esqueça disso. Se empenhe na obra do Senhor.
Irmão, irmã, sai do banco da igreja. Vá trabalhar na obra de Deus. Eu costumo dizer que nunca foi tão fácil como é hoje você pregar a palavra de Deus. Olha, você pode pegar o link deste culto ou de outros cultos, de outras igrejas que você também achou importante, que também falam da palavra de Deus, e mandar para um amigo, para uma amiga, para uma pessoa que ainda precisa ouvir essa palavra. Você pode falar de Deus diretamente para uma pessoa. Você tem que dar o exemplo. Ou seja, às vezes você pode ter vontade de sair da linha. Você pode, ali, o seu coração pedir para você pecar, mas você não deve pecar, porque você é referência do Deus vivo. As pessoas vão olhar para você e vão falar, olha, ali está um servo de Deus. E no momento que você menos imagina, principalmente quando a pessoa está num grande aperto, ela vai procurar, olha, fulana, tô passando por isso, isso, né? Eu sei que você é uma pessoa de Deus, ora por mim, né? Muitas das vezes as pessoas falam assim, bota o meu nome lá, né? Eu fico pensando assim, botar o nome dele aonde, meu Deus? Mas eu falo, não, então você está precisando de uma oração, você quer que Deus entre nessa causa, então vamos orar aqui agora, né? Como eu gosto de atuar, né? Quando alguém me pede, tipo, bota o meu nome lá, ora por mim, não, vamos fazer aqui agora para você aproveitar e também falar de Deus para aquela pessoa. Mas é preciso abrir mão de parte do que é seu para que essa pessoa perdida também alcance a salvação. Não que você seja essencial para a salvação dela. Como diz a palavra de Deus, se faltar quem pregue, nem que as pedras tenham que falar. Mas aquela pessoa, se for alvo da graça de Deus, será salvo segundo a vontade dele. Mas é ótimo, é excelente, seu coração vai ficar pegando fogo quando você é instrumento de Deus, instrumento útil de Deus na mão dele. Todas as vezes que eu vou orar, eu sempre peço, Senhor Deus, que eu seja um instrumento útil na tua obra. Sabe, isso é de uma alegria tão grande. Se você puder sentir isso, uma vez que seja, você não vai querer mais parar. Falar de Deus é algo empolgante. Fazer a obra do Senhor é algo que realmente é indescritível. Se disponha para fazer essa obra. Pregue a palavra de Deus. Ao invés de, principalmente em épocas de eleição, que a gente fica vendo as pessoas brigando aí pelo candidato A, pelo candidato B, pelo candidato C, brigue por pregar o Evangelho. Use suas redes sociais para abençoar muitas e muitas vidas, não para expor o seu pensamento político, sinceramente, insignificante, comparado à grandeza de Deus. A grandeza de Deus é algo assim que você, como diz, né, imensurável, maior que todo o universo. Compartilhe essa palavra. Fala da palavra do Senhor. Então, concluindo, o que nós aprendemos com essa história do pai e seus 2 filhos? A coisa mais importante que a gente tem aqui é: não importa se você é o pródigo, o gastador, aquele que desperdiçou sua vida em pecados. Se você se arrepender de todo o seu coração, o Pai vai te aceitar. Não importa se você é o arrogante e acha que já fez muito para a obra de Deus. O Pai está sempre disposto a ir atrás de você, te dar um beijo, um abraço e te convidar para a casa dele. Vamos orar. Agora vamos fazer a nossa oração de encerramento. Aliás, um pequeno parênteses, gostaria de dizer a importância da oração. A oração é uma conversa que você tem com seu grande amigo. Na oração você não precisa ficar arrumando um monte de palavra rebuscada, eis que te digo, eis que venho, por aí. Nada disso. Você está falando com um grande amigo seu. E você deve orar sempre. Primeiro, sempre agradecendo, reconhecendo que sem esse Senhor Todo-Poderoso nós não seríamos absolutamente nada.
Foi Ele que nos salvou, Ele que se sacrificou por nós, e por isso seremos eternamente gratos. Que nós oremos também por arrependimento dos nossos pecados. Continuamos, mesmo salvos, mesmo aceitando Jesus como nosso único verdadeiro Salvador, nós continuamos pecadores. Jamais deixaremos de ser pecadores. E, portanto, em oração, temos que pedir perdão também pelos nossos pecados. E também oramos para engrandecer e louvar o nome do nosso Senhor. Senhor Deus, Pai amado, graças te damos, Pai, por mais esse momento de culto, mais esse momento em que ouvimos a Tua palavra, Deus. Pai, te agradeço por eu ter sido um instrumento útil na Tua mão, Senhor. Pai, abençoa esse irmão, essa irmã que está escutando essa palavra, Senhor Deus. Antes que ele peça, Senhor, o Senhor já conhece aquilo que está no coração deles. Abraça, Senhor. Pai, se ele pede, se ela pede para que um filho encontre os caminhos do Senhor, Pai, apressa-te, Pai. Atende esse desejo, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, que não deixa que filho, filha, pai, mãe, irmão, irmã morra sem antes se arrepender dos pecados e encontrar a Tua salvação. Pai querido, Deus amado, eu te agradeço, Senhor, pelo momento que eu pude ouvir Tua palavra e aceitar Você, Senhor, como meu único e verdadeiro Salvador. Te agradeço por isso, Pai. Te agradeço, sou eternamente grato. Me arrependo pelos todos os momentos onde eu deveria ter pregado a Tua palavra e não preguei, fiquei com medo, fiquei tímido, Senhor. Continue me dando intrepidez, me dando ousadia, Pai, para que eu possa continuar falando das Tuas maravilhas, Pai. Te agradeço por todas as coisas, engrandecido e louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te dê um restante de dia abençoado. Que o Senhor Deus te dê um restante de semana abençoado. E que o Senhor Deus te dê um mês sempre com a presença dEle. Engrandecido e louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e acompanhe as notícias da AD Kairos. Até!